Minas. Boa noite. Boa noite. 2 meninos foram vítimas de mais um acidente em Minas, quando estavam a caminho da escola em Congonhas. Eles foram arrastados e depois prensados por um caminhão desgovernado. Restos do caminhão e marcas dos pneus. Isso foi o que restou do acidente envolvendo 2 crianças em Congonhas, região central do estado. O motorista, Alisson Fernandes da Silva, de 34 anos, afirmou à polícia que o veículo perdeu os freios. Fizemos contato com o motorista e ele se encontrava abrigado em uma residência próxima ao local. E ele estava transtornado, estava chorando muito, em estado de choque. A princípio, ele só alegou aos militares que o caminhão havia perdido o freio. O acidente aconteceu às 7 da manhã desta terça-feira, quando o caminhão perdeu o freio e atingiu 2 crianças que estavam no passeio. O veículo só foi parar no muro deste posto de saúde. Luan Henrique Dantas, de 13 anos, e o primo Eduardo da Silva Dantas, de 11 anos, morreram na hora. O acidente chocou os moradores do bairro Pires. Parentes das crianças estavam desolados. Era um menino muito bom para mim, fazia tudo que eu mandava, sabe? E foi ruim para mim, sabe, para todo mundo. Na BR-265, entre Lavras e Tumirim, um homem morreu e 2 pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente hoje de manhã. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, em uma curva, o carro perdeu o controle, rodou na pista e bateu na van que vinha no sentido contrário. José Irineu de Souza, de 43 anos, morreu no local. Outros 2 ocupantes do carro, de 39 e 43 anos, foram levados em estado grave para o pronto-socorro de Lavras. E em protesto aos acidentes nas estradas, manifestantes fecharam hoje parte da BR-116 em Manhuaçu, na Zona da Mata, que eles queimaram pneus, derrubaram o tronco de uma árvore, interrompendo assim o tráfego na rodovia. O protesto foi em busca de mais segurança no trânsito. De domingo até a tarde de ontem, foram registrados 2 acidentes e 5 mortes na rodovia que liga os estados do Rio de Janeiro à Bahia. Eles querem mais sinalização no trecho. O congestionamento chegou a 6 quilômetros. O protesto foi interrompido depois de 3 horas. Alerta por conta do período de chuva. Só em Belo Horizonte, 9.000 famílias vivem em áreas de risco de inundação. A água chegou nesse nível aqui, ó. O mesmo problema há 2 anos. É só chover que a água do córrego do Onça invade a casa do mecânico Wallace. Ele mora no bairro Suzana, próximo à Avenida Cristiano Machado, um dos pontos mais críticos da capital. As imagens feitas no ano passado mostram o momento em que a água entra pelo portão e inunda todo o andar de baixo. A família perdeu praticamente tudo. Um ano depois, resta um medo e a apreensão para o próximo período de chuva. Expectativa de estar sempre no Google olhando como que vai estar o clima e que hora que vai chover, qual vai ser a proporção de chuva, a quantidade, o nível de água que vai cair, as regiões que vai ser atingida, para nos alertarmos e alertarmos os vizinhos, vai chover. A última temporada chuvosa surpreendeu a população com um volume histórico de água. A Avenida Cristiano Machado sofreu com as inundações do córrego do Onça. E quase um ano depois, o local ainda é motivo de preocupação. Nós vamos fazer uma ampliação, um alargamento da calha do Ribeirão Pampulha, um aprofundamento desse canal. E no caso da Avenida Bernardo Vasconcelos, do córrego Cachoeirinha, implantarmos um canal paralelo àquele que já existe, sob a pista da Avenida Bernardo Vasconcelos. Os dois se juntando, jogam todo esse volume de água no Ribeirão do Onça e essas águas vão parar na região do Ribeiro de Abreu antes de desaguarem no Rio das Velhas. Hoje já é uma situação de risco. Então a gente não poderia jamais executar essas obras sem darmos uma solução para essas famílias que moram rio abaixo. Então, em toda aquela região do Ribeiro de Abreu, essa situação de risco será eliminada com o reassentamento de 1.300 famílias, aproximadamente, e implantação de um parque linear ao longo do Ribeirão do Onça, naquela região. Segundo a Defesa Civil, pelo menos 9.000 famílias de Belo Horizonte vivem em áreas com alto risco de inundação. São 46 pontos mapeados. Em Minas Gerais, 273 municípios foram atingidos pela chuva no fim de 2011 e início de 2012.
9.594 pessoas ficaram desabrigadas, 6.321 feridas e 20 pessoas morreram. Hoje a gente tem cerca de 8 obras em execução na cidade. A gente deve estar investindo cerca de R$500 milhões, obras importantes para a cidade. As obras ali na região da antiga Vila do Índio, na região do Complexo Várzea da Palma, em Venda Nova, por exemplo. Nos córregos de Jatobá e Olaria, na região do Barreiro. Em Belo Horizonte, pelo menos 12 locais precisam de obras para minimizar os problemas de inundações. Em 6, as obras não serão concluídas antes do período chuvoso. Em 5, o problema ainda nem saiu do papel. Apenas uma obra foi concluída, que é a do córrego Sarandi. Ele era barrado pelo Ressaca e aconteciam as enchentes, que inundavam às vezes 3, 4 bairros. Com essa obra, que foi muito importante, a gente entende que não haverá mais inundações aqui na região, principalmente essa que era Contumaz. Para este biólogo, somente as obras para canalizar os rios não são a solução. Tem que descanalizar os rios, as avenidas têm que ser tiradas da beira do rio, tem que modificar a forma de fazer o trânsito, senão nós vamos, durante os 100, 200, 300 anos futuros, estar gastando dinheiro todo ano para consertar um problema. Bem, outubro está aí, já estamos no meio do mês de outubro, as chuvas estão chegando. Vamos falar ao vivo com o tenente do Corpo de Bombeiros, Rodrigo Turci. Tenente, boa noite. O senhor é da área de atuação do 1º Batalhão. Na sua área de atuação, quais são os pontos mais críticos? Boa noite. Bom, na área do 1º Batalhão, temos áreas críticas como o aglomerado do Taquaril, Serra, Cafezal, e são áreas que constantemente a gente tem que atender a chamados atinentes a desmoronamento, desabamento, e a gente tem tido bastante demanda também em áreas como o Morro das Pedras, que pelo histórico da cidade de Belo Horizonte, são áreas que teve uma ocupação indevida e o terreno não é muito propício para esse tipo de habitações, né? E assim, é constante a gente atender ocorrências nesses locais. E, tenente, qual que é a orientação para essas pessoas que estão vivendo em áreas de risco? Bom, o primeiro passo é que essas pessoas, elas tomem o cuidado de observar no período chuvoso, no que diz respeito a trincas, rachaduras, são sinais como barulhos durante a noite que podem dar esse alerta de que há algo de anormal acontecendo e no primeiro momento as pessoas têm que deixar suas residências a partir do instante que elas notarem esses sinais que eu havia dito. Bom, nós estamos vendo aí imagens, tenente, os que nos acompanham veem imagens de Belo Horizonte, uma Belo Horizonte castigada por áreas de risco. E quando uma pessoa está em casa e começa a chover, geralmente são pessoas com menos poder aquisitivo, que correm o risco de perder tudo que tem. Ou então nas ruas, às vezes você está andando pelas ruas ou no seu carro. Como é que uma pessoa deve se portar em casa ou nas ruas quando começam as chuvas? Bom, quando a pessoa está dirigindo o seu veículo e se depara com uma situação de risco, hoje a Prefeitura de Belo Horizonte, a Defesa Civil, ela mapeou e colocou placas indicativas de locais onde tem risco de inundação. A pessoa trafegando com seu veículo nessas áreas, o primeiro passo é ela procurar um local mais alto, com nível mais elevado, que ela possa se dirigir e a partir do momento que estiver nesse local, ela pode aguardar que as chuvas diminuam, né, para não acontecer dela estar no meio de uma enxurrada e um mal maior do tipo carro ser arrastado, e aí a gente vai evitar com medidas simples do tipo desviar a rota, que essas pessoas tenham suas vidas ceifadas diante de uma tempestade. Ok, agradecer ao tenente Rodrigo Turci do 1º Batalhão. Tenente, sucesso no seu trabalho agora, principalmente porque nós sabemos que em novembro, dezembro, janeiro, o trabalho de vocês aumenta e aumenta em muito. Um bom trabalho para vocês, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Disponha, uma boa noite para vocês. Boa noite. Alunos de uma escola infantil em Contagem estão há 2 dias sem aula. É que bandidos invadiram o local e levaram vários equipamentos, incluindo computadores. A instituição, que fica no bairro Ressaca, foi vítima de roubo 6 vezes em apenas 3 meses. Câmeras de segurança e grades foram instaladas, o que infelizmente não adiantou.
A diretora da escola acredita que ex-alunos estejam envolvidos na ação. Os órgãos de segurança pública de Minas Gerais se uniram ao Exército para combater um roubo de explosivos que andava grande aqui no estado. A mega operação foi batizada como Força de Minas e fiscaliza produtos controlados, especialmente os materiais considerados explosivos. Hoje, mais um caixa eletrônico foi alvo de bandidos. Dessa vez, o ataque aconteceu em uma farmácia de Betim. A tentativa de arrombamento aconteceu na hora em que os funcionários da farmácia chegavam para trabalhar no bairro Laranjeiras, em Betim. Eles foram rendidos junto com o proprietário. Os 4 criminosos estavam armados. Eles passaram 10 minutos no interior da loja tentando arrombar o caixa eletrônico. O equipamento acabou danificado. Os bandidos então desistiram e fugiram sem levar nada. Restou para o dono da farmácia a sensação de insegurança. Tipo de arrombamento, assalto, já tive várias vezes. Peço às autoridades competentes, igual o caso, o nosso poder público, para estar olhando mais com carinho, que é isso um desconforto, né? Tira o conforto do pessoal. E eu acho que nós pagamos imposto para isso. E nós precisamos ser mais vigiados. Segundo a própria polícia, já foram mais de 174 ataques a caixas eletrônicos em Minas Gerais somente este ano. São 44 casos a mais do que em todo o ano passado. Em muitos deles, os bandidos usavam explosivos para destruir os caixas e ter acesso ao dinheiro. A resposta do governo aos ataques aos caixas eletrônicos foi uma mega operação desencadeada hoje em conjunto com o Exército e o Ministério Público. As autoridades querem fiscalizar a fabricação, manuseio e estocagem de materiais explosivos. Empresas e fábricas que lidam com esse tipo de artefato serão visitadas. Enquanto isso, a população que depende dos serviços bancários dos caixas enfrenta dificuldades em encontrar equipamentos funcionando. A gente já precisa de ter essa caixa para fazer alguns saques de dinheiro. E como não está podendo, porque os ladrões não estão dando tempo. Violência no São Pedro, na capital. Uma mulher de 45 anos foi esfaqueada dentro de casa. O repórter Eloy Oliveira tem ao vivo as informações. Boa noite, Eloy. Boa noite, Monique. Boa noite a todos. Esse caso aconteceu, como você disse, no bairro São Pedro. Júnia Faleiros Pimentel foi atacada aí pelo namorado, companheiro dela, o Cássio Miranda Ferreira, de 35 anos. Segundo o próprio autor da agressão, ele teria atacado a namorada com um pedaço de vidro. A Júnia inicialmente havia falado à polícia que tinha sido atacada com uma faca, mas os policiais não encontraram no apartamento sinais nem o indício dessa arma usada no crime. Ela teve cortes profundos na testa e em uma das mãos e apresentava pelo corpo sinais de mordidas. O advogado de Cássio Miranda Ferreira esteve na delegacia de mulheres, para onde ele foi levado. Ele está preso em flagrante e o advogado, inclusive, não permitiu o trabalho da imprensa para divulgar mais esse caso de violência contra a mulher. Ele acabou xingando as equipes de reportagem, mas Cássio ainda vai ser ouvido pela polícia e vai permanecer preso, já que foi feito flagrante nessa situação. Júnia Faleiros Pimentel está neste momento no Hospital João 23 e, segundo o próprio hospital, não corre risco de morrer. Nós voltamos com vocês. E para complementar a informação do Eloy, o advogado do agressor disse ao nosso cinegrafista que daria umas pancadas nele se ele continuasse filmando. Nós ainda não temos essas imagens, as imagens vão chegar e amanhã, durante o Brasil Urgente, com Amaro Neto, você vai ver a agressão ou a tentativa de agressão desse advogado, entre aspas, contra um cinegrafista da Bandeirantes. A seguir, saiba como manter a sua empresa. A maioria das empresas fecha com menos de 3 anos. E homem que se diz segurança do NEM da Rocinha é preso na região metropolitana de Belo Horizonte. Nós voltamos já já. Jornal Band Minas.